Olá, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe você, sua vida, tua família. Que o Senhor esteja paz e segurança onde o Senhor e a Senhora estiver nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento aqui de reflexão na palavra de Deus no nosso canal Descobrindo a Graça de Cristo. Meus queridos, hoje eu gostaria de chamar sua atenção para a gente abordar um tema que tem acontecido desde a época que o nosso Senhor e Salvador Jesus esteve aqui, que as pessoas elas têm uma facilidade de julgar outras pessoas pelo fato de talvez aquela pessoa conversar com pessoas que não são irmãos daquela igreja que ela congrega. As pessoas julgam a gente às vezes pelo fato da gente conversar com uma pessoa que muitas das vezes nem crê em Deus, mas a pessoa às vezes trabalha no mesmo local de trabalho. Então, por educação, a gente dá atenção, conversa e tudo, mas o que acontece? As pessoas pegam e ficam te julgando com quem às vezes você anda, conversa, achando que pelo fato da gente conversar com uma pessoa que não tem a mesma fé que a gente, Deus não se agrada disso. Mas, meu irmão e minha irmã, as pessoas nos dias de hoje, elas esquecem que Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele não veio a esse mundo para aquelas pessoas certinhas, para aquelas pessoas que não erram, para aquelas pessoas que não pecam. Você sabia disso? Olha o que está escrito na palavra de Deus, meu querido. No livro de Marcos, capítulo 2, no versículo 13 até o 17, fala assim: Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão vinha a ele e ele começou a ensinar. E ao passar, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado à mesa de imposto, e lhe disse: segue-me. Ele levantou e seguiu. Então Jesus, meu querido, estava ensinando a palavra de Deus ali naquela Galileia, naquela aldeia, e ele viu um cobrador de imposto, ou seja, uma pessoa que aos olhos daquela população naquela época era um homem mau, porque ele cobrava imposto. Mas Jesus chamou ele, e o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Vamos em frente, versículo 15. E sucedeu que, estando ele sentado à mesa em casa com ele, ou seja, ele foi para a casa Jesus foi para a casa daquele homem pecador. Muitos cobradores de impostos e pecadores notaram que estava também sentado à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos, porque havia muitos e o seguia. Versículo 16. Quando os escribas são os religiosos. É só você pegar quem que são os escribas hoje. É aquela pessoa que se diz que ela é um líder religioso, que ela prospera uma crença. Ela é um escriba, um religioso, um conhecedor da palavra de Deus. Quando os escribas, versículo 16, do partido dos fariseus, viram que Jesus comia com os pecadores e cobradores de impostos, começaram a dizer a seus discípulos: o que é isso? Ele come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores? Versículo 17. Qual é a resposta de Jesus? Não, vamos parar aqui para a gente meditar um pouquinho. Quando eles viram que Jesus estava comendo com um pecador à mesa, eles chegou para os discípulos de Jesus e falou assim: o que está acontecendo? Esse que se diz Deus está comendo, está andando, bebendo com pecadores, cobradores de imposto. Então é a mesma coisa que eu falei no início. As pessoas julgam a gente às vezes
pelo fato da gente conversar com pessoas, às vezes, que não têm a mesma fé que a gente. Então ela julga. Ela acha que a gente, porque se diz cristão, você tem que andar ou conversar somente com pessoas que professam a mesma fé que a gente. Mas vamos ver a resposta de Jesus no versículo 17. Marcos 2,17. Jesus fala assim, ó: ao ouvir isso, Jesus lhe disse: os são não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar o justo, mas os pecadores. Então essa palavra aqui, meu querido, é para aquela pessoa que se acha certinha demais, sabe? Aquela pessoa que acha que ela não erra, que ela está acima do bem e do mal. E quando ela vê uma pessoa que cometeu uma falha, um erro, o que que ela faz? Ao invés dela orar por aquela pessoa, ela senta o martírio naquela pessoa. E ela acha que aquela pessoa, pelo fato dela ter errado, Deus não ouve mais a oração dela, Deus não vai mais responder os seus pedidos, que Jesus Cristo não vai sentar e ouvir o clamor daquela pessoa, porque ela errou no passado. Você compreende? Era isso que ele estava julgando aqui, não só julgando Jesus, mas julgando o fariseu, o cobrador de imposto, porque eles viam o cobrador de imposto que tinha errado no passado, eles achavam que ele não tinha o direito e nem condição de se arrepender e consertar aquilo que ele fez de errado no passado. Então é isso, meu querido, que as pessoas têm feito no dia de hoje. Mas a gente que se diz cristão e tem a fé em Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, meu querido, porque a gente vai ser julgado não por aquilo que você ouve. Sabia disso? Você vai ser julgado, nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Veja o que está escrito no livro de Mateus, no versículo 7. Jesus fala assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgas, sereis julgado, e com a medida com que medires, sereis medido. Meu irmão, da forma que eu julgo o meu próximo, eu vou ser julgado no dia que eu estiver diante do nosso Senhor Jesus. Da forma que o Senhor, que a senhora julga o seu próximo, o seu semelhante, o Senhor será julgado. Meu querido, não se esqueça que o que contamina o homem não é aquilo que entra, sabe? É aquilo que sai da nossa boca. É isso que contamina. Então nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, com aquilo que nós temos feito juízo. Talvez o teu irmão, a tua irmã, seja lá quem for, cometeu um erro. E você, ao invés de fazer como Jesus, de convidar ele para sentar à mesa e falar da palavra de Deus para ele, o Senhor, eu, às vezes, temos feito como os fariseus, os escribas, temos julgado. Então, isso é uma palavra que a gente tem que repensar, sabe? E colocar as nossas barbinhas de molho, meu querido, porque quando eu aponto um dedo para o Senhor, tem 4 voltado para mim. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe o seu final de semana, que o Senhor tenha uma excelente noite, que a senhora tenha uma excelente noite. Graça e paz e vamos em frente. Não esqueça, deixa o like para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra, meu querido. Se inscreva no canal Descobrindo a Graça de Cristo se o senhor ainda não é inscrito. E se o senhor é inscrito, confirma a tua inscrição. Vamos em frente. Deus abençoe o senhor e a senhora.